Mas que honra receber aí um dos maiores nomes do rádio brasileiro e tapete vermelho estendido para, senhoras e senhores, senhor Eli Correia. Tudo bom, Eli? Gente! Oi, Henrique, pessoal do Wiki Rádio, quero agradecer muito esse convite e quero corresponder, né, um pouquinho ao que você está aí propondo levar, obviamente, a quem te acompanha no YouTube. Esse que é um momento bom que o rádio merece, como um veículo de comunicação, talvez o mais importante, merece ter um espaço desse, viu, Henrique? Poxa, a gente que agradece, Eli. Só para começar, como é que o rádio entrou na vida do Eli Correia? Henrique, na verdade, o rádio entrou realmente na minha vida, porque foi quando eu tinha 9 anos de idade. 9 é um molequinho, né? 9 anos de idade. E um professor chamado Luiz Fabretti, ele achou que eu fazia as leituras bem, que eu fazia a pontuação correta, eu interpretava o texto. E foi numa leitura de classe, que todos liam um trechinho, e quando chegou a minha vez, terminei, ele pediu aplausos. Ainda sou tímido, você imagina então como é que eu fiquei, aplausos foi ele. Aí ele explicou, se você amanhã ou depois quiser se tornar um locutor, você pode, porque você consegue fazer as pontuações, as interpretações legais, eram aquelas leituras de classe. E aquilo entrou na minha cabeça de vez, rapaz, porque depois daquela aula, eu olhava para o rádio e achava que um dia eu podia trabalhar no rádio. Eu ia buscar leite, era roça, né? Eu ia buscar leite num sítio, a gente morava numa cidadezinha muito pequena e tinha uma chácara assim que a gente ia pescar o leite. Eu ia no caminho, falando sozinho, que nem aqueles locutores de rádio, sabe? Só para treinar. Quem mandou o professor pôr na minha cabeça que eu podia ser locutor. E assim que passou, assim que foi o tempo passando, assim que o tempo foi passando, né? Eu estava com 12 para 13 anos, fui trabalhar numa loja de tecidos, Casas Pernambucanas, e tinha um aparelho de alto-falante. E eu, então, ficava olhando assim, a hora que eu puder, eu quero falar um pouquinho nesse aparelho, porque tinha lá o locutor da loja, né, o oficial, que era o Bacelar, e eu falava, não, mas o dia que eu puder, eu quero ver se fala um pouquinho que seja. E foi uma vez, indo pelos sítios, pelas fazendas, fazendo propaganda, né, da loja, que eu pedi para o motorista, você me deixa falar um pouquinho só nesse microfone? Aí ele olhou assim, de lado, viu um monte de boi, um monte de... Eu falei assim, olha, aqui você pode falar. E eu falei, eu já tinha trocado a voz. Sabe o que é? O menino, quando chega 12, 13, 14, começa a falar fino e falar grosso. Eu já estava falando isso. Aí eu falei lá, nossa, rapaz, sabe se tem jeito de locutor mesmo? A partir daí, passei a ser locutor da loja, e depois foi um processo, assim, sabe, de sequência, viu, Henrique? Eli, poxa, dá para ver que, poxa, começou lá na escola, por coincidência. Isso, 9 anos, terceiro ano primário. Professor, você já despertou para a comunicação e acho que nunca deu para imaginar até onde poderia chegar o nome e a carreira do Eli Correia, né? Não, sinceramente não, eu só queria ser locutor, tanto é que quando eu mudei para uma cidade do interior de São Paulo, que é o Sertaneja, onde eu nasci, interior do Paraná. Quando eu mudei para o interior de São Paulo, chamado Barra Bonita, e ali havia uma rádio, isso foi no ano de 68, por aí, né? Havia uma rádio, existe ainda uma rádio, só que agora outras também, tem umas 3, 4, e então eu fiquei naquela de, puxa, a hora que eu puder, quero ver se faço um teste nessa rádio. Então eu vi a rádio, falei, puxa, está tão perto a rádio, olha só, eu com essa vontade de fazer rádio. E por coincidência, Henrique, no Dia das Mães daquele ano, também uma professora chamada Ana Maria, ela precisava de um cara para ler lá uma poesia para o Dia das Mães. E quando ela foi de classe em classe, chegou na nossa, eu preciso de alguém para fazer uma poesia. É ele que tem voz de locutor, todo mundo falou. O povo mandou. Aí a professora falou, não tem nem discussão, pode vir. E ela estava precisando, o Dia das Mães era ali, já no dia seguinte. Eu fui lá, fiz a leitura, ela falou, nossa, você tem jeito de locutor mesmo. Aí no dia seguinte foi a homenagem ao Dia das Mães, e ela disse, você não quer trabalhar em rádio? Eu conheço os diretores, que é o Marquese e o Ferretti. Falei, puxa, professora, desde o Paraná eu só penso nisso. Aí ela foi lá, conversou com eles, fiz um teste, e aí sim eu comecei no rádio, propriamente dito, Henrique. E como é que foi a emoção de pisar no rádio, de realizar esse sonho? Como é que... Rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa, quando eu fiz o teste, fiquei esperando o resultado, subiu alguém lá da rádio, porque é cidade pequena, daqui até ali, né? Aí o cara falou assim, foi lá o Pupo, né, e falou assim para mim,
o Pupo, olha, você pode ir lá na rádio que você passou no teste. Eu deixei ele embora, eu dava pulo. Porque, na verdade, eu fui para Barra Bonita, saí do Paraná, para ser sorveteiro, porque os meus pais tinham aberto uma sorveteria, como ainda até hoje existe essa sorveteria. E eu aproveitei uma ausência dos meus pais, que tinham ido no casamento de um familiar meu do Rio de Janeiro, e foi nessa ausência que eu fiz o teste, que passei, e que comecei a fazer rádio. Quando eles voltaram, uma semana depois, e viram a sorveteria sozinha, eu lá na rádio, nossa, rapaz, meu padrasto ficou nervoso, você abandonou, você não tem juízo, você é um irresponsável. Mas aí não tinha mais jeito, aí eu já estava fazendo rádio e comecei a ser sorveteiro e radialista. Quando depois eu fui fazer um teste em Jaú, uma cidade um pouco maior, e lá eu passei também no teste e fui só ser radialista em Jaú. E aí eu deixei o sorvete de lado, deixei de ser sorveteiro para ir oficialmente em 70, por aí, em 70, ser radialista e só radialista. Olha, e você chegou em São Paulo quando, então? Eu trabalhei 69 até 70 e 70 qualquer coisa em Barra Bonita, na Rádio Emissora da Barra. Aí eu fui até fazer um teste em Jaú, fiquei até o 71, até final de 71, final de 71. E em 72, me lembro que foi até um incêndio do Andraus, eu já estava em São Paulo. E eu fui correndo nas rádios, né, e consegui um trabalho na Rádio São Paulo. Henrique, a Rádio São Paulo era uma rádio que só levava novelas, era uma rádio específica de novelas, era uma rádio novela, mas a novela na televisão estava crescendo, e cada vez mais, ocupando mais espaço. E a rádio já não estava vendo mais sentido em fazer novelas, radionovelas. E começou a ocupar os espaços das novelas em rádio com programas musicais. É quando eu surjo, ocupando esses espaços com Sua Carta Vale Música. Eu atendia uma carta e tocava música. Esse era o primeiro programa. E tinha um segundo que é Isto é Sucesso! E tocava sucesso. E, rapaz, a rádio, que era uma rádio que não existia, porque as novelas já não estavam sendo mais tão seguidas no rádio. Elas estavam agora fazendo sucesso na televisão. E então, essa rádio, que ela é uma rádio de 12º, 11º lugar, de repente ela foi subindo. Rapaz, antes, aí a revolução não, a ditadura acabou caçando essa rádio por outros motivos, mas ela já estava em terceiro, segundo lugar, só para as musicais. Vamos dizer assim, que essa Rádio São Paulo, ela antecipou o FM, que viria nos anos 80. Aquele comecinho dos anos 70, naquela pauleira que eu vinha, sabe? E agora com vocês, oi, gente, sucesso! Nesse ritmo. Carta que, como é que é? Sua carta vale música! Sucesso que você pediu! Esse embalo não era uma coisa comum em São Paulo. Tanto que quando eu estreiei de madrugada, que foi 5 horas da manhã, interior, você sabe, você acorda com as galinhas, né? Então, para mim, foi fácil começar às 5 horas. Todo mundo achava que eu tenho um cara meio doido, rapaz. 5 horas da manhã, o cara dando risada, o cara alegre, que era aquele tempo dos grandes jornais, aquele jornal falar do Tupi, o seu redator-chefe, Rádio Nacional, e outros jornais. Era isso que eu ia te falar, né? Era um estilo de rádio mais mais sério, né? E você veio com um sorriso. Aí daqui a pouco chega lá um cara ali no meio, ali numa rádio pequenininha. Oi, gente! Vamos lá, acordando todo mundo. Rapaz, isso fez uma diferença e foi a porta que me abriu o caminho para São Paulo. Foi a porta de abertura para que eu começasse em São Paulo, então, a despontar esse jeito de falar bem alegre. Oi, gente! E esse sorriso que o pessoal, até então, eu não sabia, né? Que eu tinha um sorriso na voz. E até então isso tudo faz parte de uma época em que bem que o Eli falou, era o rádio todo sério, todo formal, né? Aquele estilo, né? Quadradão. E o Eli chegou com a simpatia, sorrindo, realmente é o homem sorriso. Então, inclusive, rapaz, eu não sabia que eu tinha esse sorriso na voz. O primeiro programa que eu fiz em Barra Bonita, no rádio, né, que até então tinha feito serviço alto-falante, mas lá em sertanejo, no Paraná. O primeiro programa que eu fiz em Barra Bonita, eu encontro uma colega de escola e diz: eu acabei de te ouvir no rádio. Eu falei: que legal, e aí? Você fala sorrindo, parece, mas você fala como isso. Eu falei: mas eu querendo falar grosso que nem o Hélio Ribeiro, sabe? Então, essa era a referência, era o Hélio Ribeiro, né? Não, você fala, parece dando risada, sorrindo.
Falei, caramba, eu não sabia, não imaginava que esse ato, esse jeito de falar sorrindo, seria realmente o diferencial, vamos dizer assim, em São Paulo, né? E Então, te deu o título, né, de O Homem Sorriso. Como é que surgiu esse Oi, gente, que, meu, o país inteiro conhece esse bordão? Então, Henrique, na verdade, aquela coisa do alô ouvintes, eu não gostava. Bom, senhoras e senhores, então, muito menos, né? Então, buscava uma maneira, buscava uma forma de me dirigir às pessoas no coletivo e com alegria, né? E foi quando, então, oi, gente, olha aqui, acabei de receber mais uma carta. Oi, gente, tudo bem? Aí o pessoal, quando eu ia fazer shows, eu fiz muitos shows em circos, mas assim, todos os bairros de São Paulo, onde havia um circo, eu ia todo final de semana, sábado, domingo, matinê, ia fazer circo e depois terminava sempre num forró. Então, eu comecei a observar que nos circos, as crianças, que são um termômetro, né? Elas chegavam assim perto do carro e falavam, oi, gente! E aí saía correndo, né? Oi, gente! Eu falei, engraçado, esse oi, gente está pegando. Aí eu fui esticando o oi, gente. Já que eu era o homem alegria, o homem sorriso. Então, o que é a maior alegria do mundo? É o gol, né? O futebol, é aquele na hora do gol, né? O gol explode. Eu comecei a estender o meu oi, gente, como se fosse um gol. Ao invés de fazer gol, eu fui fazendo oi, gente! Rapaz, que aí sensacional. Não teve jeito, viu, cara? Não, e hoje em dia ela. Pô, essa marca faz tempo que você criou, né? Então, foi nos anos 70, foi lá nos anos 70, e hoje você assiste. Em que rádio que você estava? Você lembra mais ou menos? Quando... foi na Rádio São Paulo, já foi na Rádio São Paulo. Na transferência da Rádio São Paulo para a Rádio Tupi, aquela antiga Tupi, né, 1040 e tal, tá. Ali no Alto de Sumaré. Então foi nessa mudança da Rádio São Paulo para a Tupi que o Oi Gente pegou. Agora, viria uma outra marca, rapaz, que eu não vou dizer que seja maior que o Oi Gente, mas se equivale ao Oi Gente. É um quadro engraçado. Eu que saí de uma rádio que acabou com a novela, para vir o musical, eu trago uma pequena novela para o rádio, quando eu estrei na Rádio Record em 79. 10 anos de rádio, eu estreio às 2h da tarde um quadro chamado Que Saudade de Você. Que é um clássico. Até hoje, rapaz, até hoje não. Olha, aqui na Câmara, de onde eu falo aqui nesse momento, eu estou aqui no gabinete, você fala com os guardas, você fala com outros vereadores, poxa, a Carta da Saudade, aquelas histórias que você narra às 2 horas. Todo mundo sabe. Todo mundo conhece, até eu fico surpreso. Olha, eu devo muito isso às mães e às avós, porque as mães, quando ficam com os filhos, ou então as avós que ficavam com os netos para que as filhas pudessem trabalhar, elas ficavam ali, sabe, ali no rádio, ouvindo ele correr, e às 2 horas a Carta da Saudade. Rapaz, muitos netos, hoje são homens feitos, né? Mães hoje, falam, minha avó dizia assim, não façam barulho, que agora às 2 horas é a hora da carta. Dava briga, meu. Não, e às vezes a avó, a mãe, obrigava as crianças a ficarem quietas ouvindo a carta, sabe? Então o pessoal lembra de muitas histórias que eu contei, e até hoje conto e com sucesso. E como é que você conseguiu fazer, por exemplo, você via de um programa musical, você tinha o seu programa musical no seu horário, e como é que teve essa ideia de criar o Que Saudade de Você, que ele dava uma quebrada e você ia para uma história, para uma carta e tal? Como que foi esse comportamento na programação? Nos tempos da Tupi, eu fazia o programa só de manhã. E eu tinha um quadro chamado Recado Musical. Eu contava uma pequena história de amor e colocava uma música que de certa forma, completava aquela história. Eu contava uma pequena história de amor e completava aquela história com uma música. Quando eu cheguei na Record, eu fui fazer um outro horário, e já não mais da manhã, porque da manhã tinha o Zé Bétio. E o Zé Bétio era um grande... Zé Bétio. Sensacional. Eu então fui fazer da 1 às 3, que era um ponto fraco da Record. Que até então, tinha Zé Bétio, Gil Gomes, Silvio Santos fazendo ao vivo com o Nelson Rubens, Barros e Alencar, e depois... E aí voltava à tarde. O Zé Bétio, à noite o Zé Russo, o Oswaldo Betil, e naquele espaço da 1 às 3, havia ali um vazio. Eles me colocaram ali. E eu então fiquei pensando, bicho, aquele recado musical ficaria muito fraco para aquele horário da tarde, eu não sei por que cargas d'água. E eu ouvi uma música do Odair José, que num dado momento cantava o refrão, que saudade de você. Vou colocar o título de Que Saudade de Você. E às 2 horas, bem no meio. Rapaz, olha,
aí conseguiu-se com esse espaço, o equilíbrio da manhã e da tarde. Quer dizer, que era um fato. De manhã, a Record dava tanta audiência que ela dava 2, 3 vezes mais que qualquer outra emissora. À tarde, ou ela empatava ou ela perdia. Mas devido a ela dar tanto audiência de manhã, na média, ela dava uma audiência, né, fantástica. Agora, só que com a minha chegada naquele horário, da 1 às 3, cara, ficou assim, de manhã e de tarde, uma coisa só. Foi um fenômeno que aconteceu. Mantinha durante o dia. Mas você tocou num ponto que é verdade. Eu a princípio, eu tinha uma certa, como é que eu diria? Uma certa resistência a fazer cartas mais dramáticas. Eu fazia umas cartas que não eram aqueles recados que eu fazia na Tupi, mas também não eram cartas muito... Um dia, eu vi uma carta, aquela carta ficou ali, sabe, 2, 3 dias, 4, 5 dias, até que eu resolvi fazê-la. E era uma carta, eu não me lembro agora, mas era uma carta dramática, sabe, dramática, tal, aquela coisa, e morria alguém no final. Eu falei, não tem nada a ver comigo, né? Eu sou alegria, tal, mas... Eu sou sorriso. Aí, então, e você sabe que quando eu ia nos lugares, as pessoas perguntam, aquela carta que você contou, eu não esqueço. Aquela carta, as outras ninguém lembrava, mas aquela carta... Quer saber de uma coisa? Está liberado. Eu, naquele momento, sou outra pessoa. Até as 2 eu sei lhe correr. Das 2h30 em diante, eu volto sem lhe correr. Mas das 2 às 2h30, eu sou um intérprete, vai. Eu sou um contador aí das histórias das pessoas, não importa quais forem as histórias. E assim foi que marcou esse horário. O coração, na hora, você se envolvia, a gente percebia que você se envolvia com as cartas, você se emocionava, você estava lá mesmo, né? Henrique, inclusive, uma coisa que eu sempre adotei foi que nunca eu digo assim, olha, quero contar para você uma história. Não, eu vou contar uma história. Eu já puxei para mim, primeira pessoa. Eu sou a Maria dos Santos. Eu nasci em tal lugar, vivi um grande amor. Quer dizer, eu nunca contei como se fosse eu o narrador de uma história. Eu sempre contei a história como se eu fosse a própria personagem da história. E sendo assim, nos momentos de emoção eu já chorei, já me revoltei, já gritei, já bati na mesa, conforme a história. Porque você vivendo o personagem, você obviamente tem que ter as reações e às vezes você incorpora aquela cara, sabe? Você incorpora aquela situação. E isso aí sempre deu uma autenticidade muito grande para aquilo que eu narro. E fez realmente com que ficasse, né, até hoje. Você vê que no meu canal do YouTube, nós temos já perto de 500 mil inscritos e mais de 70 milhões de visualizações em questão de 2 anos para cá. É um canal sensacional, aliás, vamos botar aqui, o canal dele Correia é sensacional, com várias histórias, ele fala sobre muita gente legal também. Então, para você ver que histórias desde o início da humanidade se contam, né? Aliás, nós temos, ao longo dos tempos, histórias que vêm vindo de boca a boca, sabe? Então, eu acho que, enquanto tiver alguma coisa para ser contada, sempre vai ter alguém para ouvir. E do jeito que eu procurei fazer, sabe, histórias populares, histórias que o povo vive no seu dia a dia, às vezes muito simples e tão emocionantes. Outras não, outras são mais duras, às vezes aquelas... Tem de tudo, tem lição de vida, né? Tem, inclusive histórias de terror, de medo. Qual que é a história mais comentada? Eu quero ver se é a que eu estou imaginando. Olha, aqui eu diria para você, que foi uma das maiores, né, chama-se Mandinga da Banana. Rapaz, se você acredita, olha, você pode acreditar, eu cheguei uma vez na feira, o cara falou, Eli Correia, falta banana da terra aqui. Eu comprando banana da terra, porque a mandinga da banana é feita com banana da terra. Acabou a banana da terra. Um amor, para aprender um amor. E olha, vou dizer, tira de gente, acho que precisando de um amor, cara, que olha, que se fez de mandinga da banana, essa até hoje, cara, até hoje, é uma carta que faz a diferença. E o terror também fez um sucesso. Que saudade de você, né? As histórias de terror também fizeram muito sucesso. Olha, porque quando você abre o leque, aí vem tudo que cai, tudo que se vive, se vivenciam, pessoas que às vezes trazem histórias que o avô contava, às vezes a avó lá no sítio, na fazenda. Aí quando você traz essa história, e com toda aquela sonoplastia, cara, cria um clima... Que era sensacional, né? Eli, quem que abriu as portas para você em São Paulo no rádio? Quem que... Na verdade, não foi especificamente alguém. Quer dizer, quando lá no comecinho, houve o professor que eu falei para você, o Luiz Fabretti.
Depois, em Barra Bonita, houve uma professora chamada Ana Maria, que, né, na homenagem das mães, me deu a chance. Aqui em São Paulo foi indo de rádio em rádio, aí eu fiz, na verdade, nem era para eu ficar em São Paulo. Então, eu penso assim que as coisas são feitas pela mão de Deus. Como não tinha encontrado nenhum trabalho em umas 4, 5 emissoras que eu fui, emissoras pequenas, eu não tive peito, não tive coragem de ir nas grandes. Falei, vou nas pequenas. E não tinha encontrado. Aí eu encontrei na Rádio São Paulo a possibilidade de fazer um estágio. Você vai ficar uma semana, aprende essa programação, que era uma rede de rádio chamada Coligadas, aprende essa programação e nós vamos depois te enviar você para alguma rádio que nós temos por aí. Rapaz, eu fiquei já no final, já no bico do corvo, e eu ganhava todo dia 15 cruzeiros, vamos dizer assim, né? Entendi. Fiquei pensando, bom, todo dia eu vou pegar esse dinheiro, comendo ou não comendo, eu vou guardar esse dinheiro, porque eu não vou voltar. Eu não vou voltar para o interior, eu vou ficar em São Paulo. Vou segurar aqui. Vou segurar. Agora, sinceramente, se passou uma semana, não deu certo, eu vou ter que ir. Mas na minha cabeça eu não iria. Mas eu ia ficar com o dinheiro. Todo dia eu pegava um dinheiro, que era uma ajuda de custo. Aí, quando chegou na sexta-feira, que seria o momento que eles iam me falar para onde eu ia, já no sábado, no domingo, qual a rádio deles, que eu ia implantar aquela programação, né, que eu já tinha aprendido durante uma semana, Antônio Pimentel, um dos maiores locutores que o Brasil já teve. O Antônio Pimentel, aquele vozeirão, ele narrava as novelas no 7º andar. E aí nós tínhamos a rádio no 4º andar. Aí o Antônio Pimentel, não sei por que razão, naquela sexta-feira ele abandonou o barco, e na hora que eles iam falar que eu ia voltar para algum lugar do interior, ele falou, não, você espera um pouquinho, porque houve um problema lá na narração das novelas, e vamos ver o que a gente vai resolver. Você vai ficar mais uma semana. Aí eu fiquei mais uma semana, mais outra semana, e assim foi indo. Então, até hoje. Eli, é uma história sensacional, é um legado que você construiu também com muito trabalho e com muito talento, né, pelo rádio brasileiro. É uma marca conhecida no país inteiro, que emocionou e ainda emociona muita gente. Eli, o que significa o rádio na sua vida? O que é o rádio para Eli Correia? Claro que para mim, a vida, especialmente para mim, ele é tudo. Ele é que me garantiu nesses últimos 51 anos a minha sobrevivência, os meus amigos e amigas, que são milhões que eu tenho espalhados por essa cidade, né, por esse Brasil afora. Então eu posso dizer que o rádio, para mim em particular, ele é tudo, ele é a própria sobrevivência, ele é o próprio ar que eu respiro. Agora, como veículo de comunicação, eu o considero o mais importante. E ele está sempre se moldando a uma realidade. Lá atrás disseram que ele iria morrer quando a televisão chegou. Aí depois iria morrer esse rádio nosso aqui, a gente faz o AM, quando o FM chegou. E não sei mais o que. Agora, com a internet, o rádio também ia morrer. E o rádio vai se reinventando, vamos dizer assim. Readequando. Hoje, o rádio é mais forte ainda. Você que está nos Estados Unidos sabe muito bem disso. O rádio nos Estados Unidos é muito forte. E no Brasil, porque vai se associando com as redes, vai se unindo com as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, você vai fazendo uma verdadeira plataforma onde o rádio ele vai ocupando o seu espaço. Então, você vê que o rádio, como veículo de comunicação, na minha opinião, é o mais importante de todos os tempos. Para mim, é a própria sobrevivência, quer dizer, é o tudo na minha vida. E é isso aí que eu vejo o rádio com muita importância, para mim em particular, mas para a humanidade como veículo de comunicação, sem dúvida alguma. Perfeito. Eli, só para fechar agora, conta uma história engraçada, um fato que ocorreu nos bastidores do rádio aí, que você fechou o microfone e falou, meu Deus, o que eu fiz aqui? Que loucura. Conta uma aí para passar com você. Rapaz, olha, na verdade, eu brinco uma coisa assim engraçada, mas eu fui antes de vir para São Paulo, eu fui até Ribeirão Preto, que eu achava que era uma cidade mais adequada a quem estava começando. E eu fui num estúdio de gravação chamado Dexon, e o dono era seu Décio, né? Um senhor assim, não, senhor não. E eu, então, não tinha nem 18 anos, eu tinha 17 anos e pouco, menor de idade, mas assim, fui assim meio destemido. Aí, quando eu cheguei lá no estúdio, né, lá na sala do seu Décio, lá do Décio, eu não tinha costume de sentar em sofá muito macio, sabe?
E eu sentei, aquilo abaixou, eu ficava assim meio que segurando, né? Meio que segurando, porque realmente eu não tinha nunca sentado num sofá tão macio como aquele, onde se afundava. Aí ele perguntou assim, qual a sua graça? Olha, não é mesmo, não tenho graça. O engraçado é que eu não estou me acertando aqui no sofá. Ele falou, mas a sua graça é seu nome. Ah, falei, pô, meu nome é Eli Correia. Aí ele falou, poxa, então, aí que eu fui entender, porque naquele dia você falar de graça, assim, falar, qual a sua graça, né? Eu achei que tinha essa achando que ia fazendo alguma coisa engraçada. Obviamente, isso aí tem muitas outras coisas, assim, que marcaram, mas eu sempre me lembro de um momento de vergonha, é esse aí. Que vergonha que eu passei. Que vergonha, você fala, nossa, eu vou sumir aqui. Debatendo no sofá, e eu afundava, eu levantava, qual a sua graça? Eu falei, não sei, eu não estou fazendo programa. Não tem graça nenhuma. Eli, agradeço muito pelo seu tempo aí, sei que você tem uma vida uma agenda bem apertada aí, mas sempre reserva aí para uma ocasião especial. Eu agradeço de coração por ter esse papo com você, trazer para os ouvintes. No nosso canal, nós temos centenas de arquivos de rádio. Os mais buscados são do AM. Todo mundo adora lembrar os tempos da Rádio Record, da Rádio Capital, da Rádio Globo, porque com certeza, né, faz parte do coração do brasileiro. Faz parte do coração. Eu tenho a impressão que quando chegou o AM nos anos 80, o FM, quando ganhou força mesmo, né, assim, nos anos 80, ele já veio numa pegada onde ele não era tão intimista, né? Onde era mais na pauleira, tal, papapá. Agora, esse rádio AM, não ele só era, como ele continuou, conversando com as pessoas, dialogando com as pessoas. As pessoas não eram apenas ouvintes, eram amigos, amigas, e é por isso que marcou e marca, né? Essa é uma grande diferença. Eu acho que o rádio amigo é o que fica no inconsciente. Por isso que ele vai para a internet, vai para o YouTube, pô, deixa eu achar o Eli Correia, deixa eu achar a Catinha, o Zé Beto. É verdade. Não é verdade? Então, eu nunca vi tantos arquivos do passado serem buscados de uma forma tão incisiva. Os arquivos mais buscados são do AM. É uma coisa impressionante. São pessoas que fizeram parte da minha vida, da sua, pessoas que a gente amanhecia o dia com o pai ou a mãe já ligando o rádio. Aí no FM já ficou uma coisa mais, sei lá, no começo mais... É diferente. É diferente, sem aquela intimidade, assim, né? Mas dá para ver, Eli, pelos comentários que eu vejo nos arquivos do AM, as pessoas comentam emocionadas. Lembro do meu pai ligando, buscando pão, né? As coisas mais simples, e as pessoas sentem falta dessa simplicidade do dia a dia. Né? É isso aí. Eu agradeço muito você ter me convidado. Eu espero, de uma maneira assim, ter contribuído com o seu trabalho aí, tá bom? Você é sensacional, uma grande honra. Senhoras e senhores, Eli Correia, presente só aqui no Equinásio. Só falta gente para terminar, hein? Quero ver o que você faz. Atenção, atenção. Oi, gente! Agora, tchau, gente! Valeu. Um abração, querido. Até mais. Até mais.